Olá, essa é a segunda parte do vídeo sobre queda de cabelos e hoje eu vou falar sobre alopecia androgenética. Na primeira parte eu falei sobre eflúvio telógeno, que é um tipo de queda de cabelos bastante frequente e é o que realmente dá um aumento na percepção do número de fios que caem ao longo do dia. Na alopecia androgenética, que é o que eu vou falar agora, o paciente pode ter uma percepção de aumento de queda sim, esporadicamente, mas a queixa mais frequente é de rarefação dos cabelos. Então, nos homens já é bem conhecido como a calvície masculina e eles normalmente vêm procurar o tratamento quando já surgem as entradas ou quando na região do vértice surge aquela coroinha com menos fios. Mas no caso das mulheres, a calvície feminina ainda não é tão conhecida quanto a masculina e ela vai acontecendo ao longo do tempo, nesse processo de miniaturização do fio, um afinamento. E esse afinamento faz com que a pessoa tenha menos volume do cabelo. Muitas mulheres percebem isso através do rabo de cavalo, quando vão prender o cabelo, elas percebem que quando eram mais jovens o rabo de cavalo ele tinha um volume maior e depois com a idade vai tendo um afinamento do rabo de cavalo. E depois, com o tempo, na hora de repartir o cabelo na frente, fica uma área que o couro cabeludo às vezes brilha, você enxerga mais o couro cabeludo do que enxergava antes, mas na verdade tudo isso é percebido depois de alguns anos de evolução. Normalmente por volta dos 18 anos esse processo já pode se iniciar, tem gente que começa até mais cedo e tem uma predisposição genética. E os fios de cabelo mais afetados são os fios de cabelo dessa região daqui mais pra frente, porque embriologicamente os fios dessa região mais anterior do couro cabeludo têm uma origem diferente da região posterior. Então, os fios da região posterior dificilmente são afetados. Inclusive, quem faz transplante capilar acaba tendo essa área posterior como uma área doadora para poder implantar o cabelo mais na frente. E é sempre importante ficar atento, porque quem já tem histórico familiar ou percebeu qualquer diferença na quantidade de volume, na densidade dos fios, porque a gente no consultório faz um exame que chama tricoscopia, em que é possível analisar esses fios e já identificar bem na fase inicial a alopecia androgenética. E como esse processo de miniaturização é um processo que acontece ao longo de muito tempo, quanto mais cedo você conseguir agir, melhor vai ser o resultado, porque às vezes o paciente vem depois de muito tempo de evolução, quando o couro cabeludo já tem aqueles fios mais atrofiados, a gente não consegue recuperar. Quando tem aquele fio muito fininho, tipo uma penugenzinha, ainda é possível você reverter o processo muito lentamente, porque eu vejo que muitas pessoas vêm relatando que já tentaram fazer tratamento e não viram melhora, mas me contam que usaram tratamento por 1 mês, por 2 meses. Isso não é suficiente. O processo da calvície é um processo muito longo, então normalmente a gente vê um resultado melhor do tratamento depois de uns 2 anos de uso do tratamento tópico. Quando é feito o tratamento do consultório, eu vejo o resultado um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim não é de um mês para o outro, é ao longo dos meses que a gente vai vendo a diferença, mas eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento domiciliar para depois explicar sobre esse tratamento do consultório, porque existe um interesse, às vezes, do paciente fazer o tratamento aqui e não ter aquela disciplina de casa. Mas, infelizmente, é necessário usar o tratamento de casa para manutenção. É um pouquinho chato para muita gente usar uma loção no couro cabeludo todas as noites, mas isso é uma questão de hábito, depois todo mundo se adapta. E se você usa essa loção que já tem há muito tempo, inclusive, no mercado, que é o que a gente considera padrão ouro até hoje, você vai conseguir segurar a queda dos fios. A medicação oral, ela seria para o objetivo de bloquear a ação do hormônio na raiz do fio, porque o paciente com alopecia androgenética dificilmente tem uma alteração hormonal. Eu costumo pesquisar principalmente nas mulheres se existe alteração, só para a gente afastar, né, essa possibilidade. Mas na grande maioria dos casos não existe alteração hormonal nenhuma. O que existe é um aumento da sensibilidade do receptor do hormônio lá no folículo piloso dessa região anterior aqui do couro cabeludo. E esse receptor de hormônio que tem uma maior sensibilidade, ao ter contato com esse hormônio que está circulando no seu sangue numa quantidade normal, sem nenhum problema, lá naquele folículo piloso ele vai agir provocando essa miniaturização. Então, existem remédios, inclusive alguns que agem de maneira bem seletiva, que você vai bloquear a ação desse hormônio ali no folículo piloso e com isso você vai inibir esse processo de miniaturização.
para o paciente que já tem um afinamento do fio, a gente consegue reverter sim, em parte, essa miniaturização para o cabelo ficar um pouco mais grosso. Então, quando você olha o couro cabeludo depois de um tempo de tratamento, vai ter uma percepção de aumento da densidade dos fios. E em alguns casos, o paciente não quer usar medicação oral por causa de possíveis efeitos colaterais, que dificilmente acontecem, mas ele quer fazer um tratamento mais local. E para isso a gente tem uma opção de 2 tratamentos que eu faço aqui no consultório, na verdade com a doutora Rebeca, porque a doutora Rebeca faz a parte dos tratamentos de tricologia aqui, e 2 tratamentos que eu gosto bastante do resultado quando bem indicados, que são a intradermoterapia capilar e a MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele. São 2 maneiras diferentes de a gente pegar a medicação que vai ser tratamento para o seu cabelo e, em vez de você tomar a medicação para que ela circule em todo o seu corpo, né, que às vezes por questão de segurança, né, dependendo do medicamento você não quer usar, ou porque o paciente não quer tomar um medicamento, ou porque para você chegar naquela dose terapêutica ali no folículo, você teria que usar uma dose maior. E quando você faz a intradermoterapia ou MMP, uma quantidade muito pequena do medicamento vai agir lá no órgão-alvo, porque você consegue injetar exatamente no lugar onde está o bulbo piloso. Então, lá no bulbo piloso, você vai ter uma dose alta do remédio, mas na corrente sanguínea você não vai ter aquela ação que teria se você fosse fazer a medicação oral. A dose aumentada dos remédios e das vitaminas que normalmente a gente coloca nessa mescla, né, que vai ser aplicada no paciente, ao longo do tempo vai dar um resultado geralmente mais rápido do que o que a gente vê com o tratamento tradicional que o paciente faz em casa. Além disso, eu gosto bastante de associar o laser capilar. Tem 2 maneiras de a gente fazer o laser capilar. Existe o laser de baixa intensidade, que faz uma fotobiomodulação, estimula as células tronco e o paciente pode fazer em casa. Existem pentes, arcos, tem capacete, boné. Eu sempre indico que vai ser melhor para o paciente na consulta, mas ele vai ter essa rotina em casa e existem estudos já mostrando que realmente esse tratamento de laser de baixa potência tem um resultado muito bom, inclusive até parecido com o desse medicamento tópico que a gente normalmente utiliza. E além desse laser de baixa potência, existe o laser de hérbio não ablativo que a gente faz no consultório. E o laser de hérbio não ablativo nesses últimos anos também tem sido bastante comentado, porque agora já tem bastante estudo mostrando o resultado de tanto ajudar na absorção dos medicamentos, que a gente pode fazer o laser e aplicar o medicamento logo a seguir, quanto nessa parte de fazer a renovação das células ali do couro cabeludo e melhorar a qualidade dos fios e o crescimento dos fios, por causa dessa aplicação que a gente pode combinar com a intradermoterapia ou com a microinfusão de medicamentos na pele. Agora, aqueles casos muito avançados que você olha e não existe mais fio de cabelo, que já atrofiou mesmo, só ficou a pele, realmente não tem como a gente fazer tratamento medicamentoso. O paciente precisa fazer o transplante porque o fio já atrofiou totalmente. Por isso é importante fazer o tratamento o mais cedo possível. Assim que se detecta que começou a ter a queda de cabelo, ou que você começou a ter um afinamento dos fios, ou que na hora de repartir o cabelo está aparecendo mais o couro cabeludo, qualquer diferença que seja percebida, já procurar o dermatologista para tratar na fase inicial, que o resultado é sempre melhor, mas mesmo que já tenha rarefação, a gente consegue bons resultados. Então, se você percebeu alguma alteração nos seus cabelos, não deixe de procurar um dermatologista para poder fazer o tratamento o mais cedo possível. Um abraço para todos!